O tema de hoje para a nossa meditação é Apocalipse, segunda parte. Quando será o toque da sétima trombeta? Apocalipse capítulo 8, 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Este capítulo descreve uma sequência de acontecimentos que teve início logo após a abertura do sétimo selo, ou seja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e revelar os segredos que estiveram guardados desde a fundação do mundo. O toque das 7 trombetas representou um novo ciclo profético que ecoa continuamente através da voz do Espírito Santo para anunciar a Israel e o mundo o dia do breve, e continua ecoando até os nossos dias. João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. O tempo de Deus é eterno e não se limita ao presente, passado ou futuro. Estamos falando de tempo profético. E se alguém disser que o toque das trombetas aponta para dias distantes dos dias atuais, é porque ainda não atentou que a voz do Espírito Santo ecoa através de todos os tempos. Deus não faz acepção de pessoas. Seu amor é pleno e não se pode medir. Não importa ser judeu ou gentil, não importa cor ou raça, somos todos iguais. Verdadeiramente, Deus é amor. Ao homem lhe foi dado o livre-arbítrio. Somos templo do Espírito Santo e temos total liberdade de escolha entre o bem e o mal, ser vaso de honra ou vaso de desonra. Mas a sua justiça se define em uma só palavra: Deus é fiel. As 3 primeiras trombetas descrevem importantes sinais para o mundo. As florestas, os mares e rios foram feridos. Esses danos, o homem e a ciência podem até remediar, mas tudo isso é o cumprimento do projeto de Deus para o mundo. Apocalipse 8:12. E o 4º anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. Esta trombeta chama a atenção porque o sol, a lua e as estrelas foram feridos em sua terça parte. E sabemos que nem a ciência, nem o conhecimento humano são capazes de reparar este mal. Todavia, esses sinais não representam o fim do mundo. São acontecimentos que determinam que no mundo há tempo para todas as coisas e não é diferente com o tempo do homem. Se olharmos atentamente para os ensinamentos bíblicos, podemos entender que esses sinais são proféticos e o projeto da salvação é espiritual. Vejamos. Maria recebeu o Espírito Santo e gerou Jesus, o sol da justiça. Jesus recebeu o Espírito Santo e gerou a Igreja Apostólica, que representa a lua. A Igreja Apostólica recebeu o Espírito Santo, que gerou a Igreja Fiel, que é a última geração, conforme a promessa de Deus para Abraão. Gênesis 15, 5. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Após o toque da 4ª trombeta, João viu o anjo proclamar o juízo de Deus sobre a terra para afligir ao homem. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Apocalipse capítulo 9, 1. E o 5º anjo tocou a sua trombeta,
E viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Quinta trombeta. Este capítulo descreve os dois primeiros ais, corpo e alma. Este é o princípio das dores que foi estabelecido primeiro para Israel, mas ainda assim Israel não se arrependeu de seus pecados. No caminho do Gólgota, Jesus disse às mulheres que o seguiam se lamentando: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesma e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Semelhante a essas palavras, Jesus, no sermão profético, havia exortado aos seus discípulos, dizendo: Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, apontando para a queda de Jerusalém e a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Após a morte e ressurreição de Jesus, a luta passou a ser espiritual. Toda a força demoníaca foi dispersa sobre a terra para tragar a alma dos homens que não têm em suas testas o sinal de Deus. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais, contra os príncipes das trevas desse século. Capítulo 10, Apocalipse 10:1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. A João não lhe foi permitido escrever o mistério dos 7 trovões. Esse mistério só será revelado quando o 7º anjo tocar sua trombeta. Este capítulo chama atenção pela semelhança do concerto de Deus com Noé, que foi o pacto da aliança para a alma e por gerações eternas, ou seja, não é para esta vida terrenal. Capítulo 11, Apocalipse 11:11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Este capítulo descreve as 2 testemunhas que morreram fisicamente, mas foram levadas para o céu. João Batista foi o último profeta do Velho Testamento e a primeira testemunha que viu o cumprimento da promessa de Deus para Israel. A ele foi dado um sinal acerca do Cordeiro de Deus. João 1:33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João Batista foi morto por ser considerado como perturbador. Sua cabeça foi cortada e apresentada no banquete do rei Herodes. Porém, sua ressurreição só aconteceu após o 3º dia da morte de Jesus. Jesus Cristo é a fiel testemunha, que também foi morto e considerado como perturbador do sistema religioso, representado pelos sacerdotes, escribas e fariseus, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Capítulo 12, Apocalipse 12:1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Este capítulo faz um breve resumo do cumprimento profético do projeto da salvação que foi estabelecido por Deus desde o princípio do mundo. Uma batalha entre a serpente e a mulher, entre a sua semente e a tua semente, apontando para o nascimento e o ministério de Jesus, morte, ressurreição e o seu arrebatamento para o céu.
a destruição do templo e a fuga da igreja para o deserto, sendo perseguida pelo dragão. Porém, a terra ajudou a mulher e o dragão irou-se contra ela e foi fazer guerra ao resto de sua semente, que é a igreja fiel. Capítulo 13. Apocalipse 13, 1 e 11. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Este capítulo descreve as 2 bestas que, após a morte de Jesus, receberam do dragão o poder para enganar Israel e depois os gentios. A primeira besta representa o sistema religioso que matou Jesus e lhe foi dado uma boca para proferir blasfêmias e mentiras, e continuou por 42 meses ou ainda 3 anos e meio. 1 João 4,3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvis que há de vir, e eis que já agora está no mundo. A segunda besta que subiu do mar tinha a aparência de um cordeiro, porém falava como dragão. Esse foi o sistema religioso que recebeu todo o poder da primeira besta e teve como principal objetivo enganar a todos. Esse sistema permanece até os nossos dias. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Capítulo 14, Apocalipse 14, 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Este capítulo faz referência aos 144.000 das tribos de Israel, que foram comprados da terra como primícias para Deus e o Cordeiro, e agora estão na eternidade diante do trono de Deus, gozando as suas promessas. Diferente do capítulo 7, que também apontava para os 144.000 de Israel, mas que ainda estavam neste mundo. E para finalizar, Apocalipse 11, 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grande voz que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A 7ª trombeta é o início de um novo dia espiritual que está estabelecido para todos. Não é o fim do mundo, mas o fim da jornada do homem neste mundo. Este é o dia da ceifa, o 3º ai. O joio será colhido primeiro e atado para ser queimado, mas o trigo será levado para o celeiro de Deus para aguardar o dia do juízo final, e então virá o fim. A todos a paz do Senhor.